esse elemento esteve em ação, essa crise, o alto desenvolvimento do sistema de crédito. Então, eu queria chamar a atenção, inicialmente, para esse aspecto da crise que eu acho que está sendo um pouco esquecido pela imprensa, né? Uma segunda observação que eu queria fazer é a seguinte: se essa crise, que é uma crise do capitalismo, embora alguns tentem restringir a discussão de uma crise do neoliberalismo, se esquecendo que o neoliberalismo é um modelo histórico do funcionamento do sistema capitalista. Nós tivemos aqui no Brasil o modelo desenvolvimentista, o modelo do Estado de bem-estar social na Europa, o modelo de capitalismo de Estado com bem-estar social na União Soviética. Agora nós estamos tendo um modelo capitalista neoliberal que deixou de lado muitas das características daqueles antigos modelos e criou outras novas. Então, a questão que está surgindo e para a qual é importante todos nós estarmos atentos é o seguinte: esta crise significa o fim do modelo capitalista neoliberal? Importantes economistas brasileiros, alguns deles até que fazem parte do pensamento crítico no Brasil, né, a ala esquerda, da CEPAL e outros, têm defendido que sim. Por exemplo, a Maria da Conceição Tavares e o Luiz Gonzaga Beluso, as últimas manifestações que eu vi deles sobre a matéria, dizem que o neoliberalismo acabou. Claro que acabou o neoliberalismo. Os neoliberais sempre disseram que o Estado não pode intervir na economia. Os neoliberais sempre disseram que tudo se resolve no livre jogo da oferta e procura no mercado, com todos guiados pelo sistema de preços, né? Os neoliberais sempre falaram isso. E agora o Estado está intervindo massivamente, né? Como lembrou a Sofia, despejando caminhões de dinheiro na General Motors, na Ford, na Chrysler, nos bancos, nas seguradoras, etc. Então, nós poderíamos entender por aí que, de fato, o modelo capitalista neoliberal acabou, né? Acontece que, quando nós fazemos análise da política, da economia, da sociedade, nós devemos sempre desconfiar das declarações, principalmente das declarações da grande imprensa e dos ideólogos do sistema capitalista, né? Devemos sempre ver essas declarações e analisar esses discursos, procurando não aquilo que está na superfície desse discurso e naquilo que é dito, afirmado explicitamente. Isso tem a sua importância. Mas nós temos de buscar também aquilo que está oculto no discurso e que é possível ler, que é possível entender através de um procedimento de análise. Então, se nós fizéssemos isso no discurso neoliberal, nós veríamos o seguinte: os neoliberais nunca foram contra a intervenção do Estado na economia. O capitalismo, para começar, seria impossível. O capitalismo não funciona sem essa intervenção. Como existe força de trabalho circulando livremente no território nacional, sendo comprada e vendida? Existe, porque tem um sistema jurídico que regulamenta isso, é o Estado. Como é que existe uma moeda que serve de equivalente geral para que as mercadorias possam ser compradas e vendidas, etc.? Existe essa moeda porque tem o Estado que institui e garante a moeda, etc. E nesses etc. tem muita coisa, como quem que administra a taxa básica de juros? Quer dizer que não pode intervir, mas a taxa básica de juros pode ser administrada de modo burocrático, administrativo, intervencionista, aí não é feio, né? E o PROER do Fernando Henrique? Teria sido o Fernando Henrique que era contra o neoliberalismo, porque foi ele o primeiro a fazer intervenção do Estado nos bancos, para salvar os bancos. Então ele teria sido o primeiro governo do neoliberalismo, teria sido o Fernando Henrique Cardoso. Ora, os neoliberais nunca foram contra a intervenção do Estado na economia. Eles foram contra dois tipos de intervenção. Em primeiro lugar, e acima de tudo, e isso foi assim no Brasil, que foi assim na Europa, em primeiro lugar e acima de tudo, eles foram contra a intervenção do Estado que protegesse o trabalhador. Regulamentação do contrato de trabalho, férias remuneradas, jornada de trabalho mínima. Intuitivamente, não estou dizendo que ele fique maquinando à noite uma maneira de mentir e enganar os bobos, mas ele intuitivamente, e a experiência social prática desses indivíduos
faz? Ele desloca o discurso, vai falar contra a intervenção do Estado em geral, que é uma maneira de reivindicar que não se intervém a favor dos trabalhadores sem explicitar esse objetivo. Mas isso foi assim na Europa e na América Latina. Agora, na América Latina especificamente, teve um segundo tipo de intervenção que os neoliberais combateram. E os marxistas, os progressistas europeus, quando falam do neoliberalismo, normalmente se referem apenas a esse ponto. O neoliberalismo é contra a intervenção do Estado que favorece o trabalhador. É uma ofensiva contra os direitos dos trabalhadores. Nós, na América Latina e no Brasil, que vivemos num país de economia e de Estado independente frente ao imperialismo, devemos ter claro que teve um outro ponto contra o qual os neoliberais se voltaram. Foi contra a intervenção do Estado que protegia a economia nacional. Eles trataram de suspender todas as barreiras alfandegárias e não alfandegárias para invadirem o mercado brasileiro com produção estrangeira. Eles trataram de promover a desregulamentação financeira para poderem entrar e sair ao seu bel prazer com o capital financeiro internacional, podendo entrar e sair ao bel prazer aqui do Brasil. Não é? Então eles desmontaram também a legislação e as instituições que promoviam a proteção da economia nacional. Neoliberalismo é isso. Neoliberalismo não é contra a intervenção do Estado. Quem acredita em história da carochinha pode acreditar nisso, mas não é contra a intervenção do Estado. O neoliberalismo não é contra a intervenção em geral. O neoliberalismo é contra a intervenção do Estado, que na América Latina protegia os trabalhadores e protege as economias nacionais débeis e dependentes desses países. Muito bem. Nós estaríamos nesta crise superando o modelo capitalista neoliberal se o Estado brasileiro estivesse intervindo para fortalecer a proteção do trabalhador e da economia nacional. Mas não é isso que está acontecendo. O Estado brasileiro está intervindo para dar mais dinheiro para as grandes empresas nacionais, internacionais e empresas estatais. Ou seja, está fazendo um tipo de intervenção do Estado contra o qual nunca os neoliberais se bateram e que é um tipo de intervenção não só perfeitamente compatível com o modelo capitalista neoliberal, mas mais do que isso, é um tipo de intervenção da qual o modelo capitalista neoliberal sempre defendeu. A intervenção que favorece as grandes empresas monopolistas. Então, se nós prestarmos atenção no discurso do neoliberalismo, veremos essa verdade na hora de ver. Que eles nunca pediram para o Estado parar de intervir, né? E não será esse tipo de intervenção favorável aos monopólios e não favorável aos trabalhadores que significará o fim do neoliberalismo. Não, né? Então, no meu modo de ver, essa crise não está apontando para o fim do neoliberalismo porque o Estado está intervindo na economia. Isso daí é um raciocínio, no meu modo de ver, incorreto. Né? Eu queria encerrar essa parte. A parte foi mais longa do que eu imaginava, mas vou encerrá-la dizendo o seguinte. Já deixei claro, já indiquei que no meu modo de ver a crise não é uma simples falta de regulação do sistema financeiro, é algo mais profundo, né? E eu queria destacar para encerrar o seguinte, que embora seja algo mais profundo, eu penso que a esquerda, o movimento operário, os socialistas não devem ter uma visão catastrofista da crise. Eu acabei de ler um artigo de um marxista húngaro, o Mészáros, né? É um artigo que circulou na internet, onde o Mészáros apresenta uma visão segundo a qual o capitalismo não teria saída. Né? Eu acho que é perfeitamente possível, toda a história do capitalismo mostra isso. Que se os trabalhadores não oferecerem uma alternativa, mais dia, menos dia, o capitalismo pode encontrar uma alternativa sim. Então nós não devemos cair no falso otimismo de que o capitalismo